Olá, começa agora o Legítima Defesa. Participa comigo do programa o editor de política do jornal NH, João Ávila. O convidado de hoje é Júlio Camerini, vice-presidente de assuntos estratégicos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, ACI. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é: o senhor está em legítima defesa de quê? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu estou em legítima defesa da livre iniciativa, de uma economia sustentável e, acima de tudo, neste momento, e que os padrões de moral e ética comecem efetivamente a se fazer presente na vida daquelas pessoas que tratam da coisa pública. Senhor Júlio, a semana que está encerrando agora, o Rio Grande do Sul foi impactado mais uma vez por uma medida que afeta diretamente o bolso do cidadão e também o bolso do empreendedor, que é essa nova alíquota de ICMS. Entra governo e sai governo, essas propostas acabam aparecendo e as entidades sempre lutando e mais uma vez elas saem derrotadas. Até quando vocês vão conseguir manter essa luta contra a carga tributária tão nociva ao segmento econômico brasileiro? Uma ocasião, um político que foi secretário de governo do Rio Grande do Sul me disse que todo cidadão que chega ao governo, ele sente uma compulsão extraordinária pelo aumento de impostos, como uma forma de tentar viabilizar o seu projeto de governo. Veja, projeto de governo é uma coisa e projeto para a sociedade é muito mais amplo. Na verdade, nós nunca saímos efetivamente derrotados, sofremos alguns reveses, é verdade. Mas o que acontece? Historicamente, as necessidades de governo, sob a ótica do governante, sempre são tratadas de formas imediatas ou imediatistas, né? E não se trata historicamente, ou não se trata, em um prazo mais longo, das questões estruturais do Estado. E por esse motivo, a primeira reação é sempre buscar o aumento do imposto, com esse argumento de que a necessidade de governar exige o aporte maior de recursos. E essa luta das entidades contra os impostos vai se manter? Com certeza. As entidades, por definição, elas são contra o aumento de impostos a partir da carga tributária que nós já vivemos, que é algo em torno de 35% do PIB. Todos nós sabemos, pela curva de Laffer, e esse é um estudo sério, de que a partir de 30%, a sociedade começa a reagir de todas as maneiras a essa carga adicional. Nós já passamos disso, nós já estamos no ponto da ineficiência. Seu Júlio, o senhor comentava anteriormente, antes de nós entrarmos no ar, que na época do governo Rigoto teve uma atuação da ACI bem positiva. O senhor pode explicar como é que foi naquela época? Com certeza. Esse é um caso muito interessante que significou ganhos para todas as partes. Todos vão lembrar que o governador Rigoto, no início do seu governo, se defrontou com uma situação também extremamente difícil, não tão difícil como esta que o governador Sartori encontrou. E naquela ocasião, nós tínhamos, além da proposta de aumento de 1% na alíquota do ICMS, nós tínhamos a questão dos créditos de ICMS, oriundos da aquisição de mercadorias e créditos de exportação que não vinham sendo repassados pelo governo às empresas. E a ACI liderou naquela ocasião um movimento que foi muito forte. Nós entregamos no Palácio Piratini, o governador não se encontrava naquele momento, mas entregamos ao secretário Luiz Roberto Ponte 1.540 chaves que representavam o total das empresas de calçados naquele momento na região. O embate foi muito forte, eu estava no centro daquele processo e, inclusive, conseguimos vencer aquele round, nós conseguimos a liberação dos créditos de ICMS e nós conseguimos também que o ICMS não fosse majorado para 18%. Isso criou um desgaste momentâneo entre nós, empresários, a própria CI e o governo do Estado. Esse desgaste foi depois desfeito, quando, na época, eu, na condição de presidente da FENAC, trouxe o governador Rigoto para um encontro de empresários e, a partir dali, passamos a ter uma convivência que foi extremamente produtiva até o final do governo.
Quando se fala em aumento de impostos, a gente fala no peso do bolso do cidadão e também no peso dos cofres das empresas. A CI já tem uma ideia, já tem um cálculo do que isso pode impactar na queda da produção e muito provavelmente na redução do número de postos de trabalho? Veja, a nossa situação aqui no Vale é uma situação peculiar. Nós já vínhamos num processo de perda de empresas, de migração de empresas, de perda de postos de trabalho, né? Você olha a área couro hoje, é uma área que reduziu violentamente. A Novo Hamburgo praticamente não tem fábricas de calçados hoje em dia. Nós perdemos esse setor. Essa mão de obra migrou, né? Essa perda de arrecadação para o município sob a forma de salários que seriam gastos no comércio da região, já vem num processo crescente. O que vai acontecer agora é um fenômeno adicional. Esse 1% na alíquota do ICMS, veja, é 1% linear, é 1% na alíquota, mas 1% sobre 17% representa aproximadamente 5,5%, um pouco mais, preciso calcular, mas é mais de 5% no percentual de que o consumidor vai gastar. Ou seja, para pagar esse 1% a mais de ICMS, ele vai tomar 5% a mais do seu orçamento. Tá? O caso das empresas sobre a tarifa de telecomunicações, ICMS, o ICMS sobre a energia elétrica, veja, vai passar de 25% para 30%. Esse 5% na alíquota, em termos de orçamento, representa 20% a mais. Tá? Seu Júlio... E, com um detalhe, essa alíquota é calculada por dentro, ela incide sobre si mesma. Se você toma uma conta de luz, calcula os 25%, que é calculado por dentro, o resultado final é maior que 25%. Diante desse cenário todo, que a gente vê que ele não é positivo, como manter ainda o otimismo do empresariado? Bom, manter o otimismo é uma questão essencial. Nós não temos outra alternativa e nós não queremos ter outra alternativa. Em momentos diversos da história da humanidade, da história do Brasil, empresários e sociedades sempre enfrentaram situações adversas. E algo que nós precisamos aprender e que outros povos já aprenderam, é como converter a adversidade em fator de sucesso. Nós precisamos aprender com a crise. Como os chineses dizem, crise é sinônimo de oportunidade. Tá? Então, nós não temos feito esse dever de casa. Novo Hamburgo tinha projetos na área de turismo de negócios que estão parados, literalmente parados. Tá? Nós podemos estar dentro de um projeto, de um programa de reconversão industrial e não estamos fazendo também esse trabalho. Isso não depende só do empresário, isso depende de uma interação muito forte com o poder público, com a sociedade, é uma soma de esforços. Essa região precisa saber o que ela quer ser a partir de agora. Seu Júlio, voltando ao assunto da votação desta semana na Assembleia, o deputado João Fischer, o Fichinha, que ele tem o apoio do setor empresarial da região, ele acabou votando pelo aumento do tributo. A Fierg já se manifestou, através do seu presidente, Heitor Miller, né, que não participa mais do apoio à Frente Parlamentar de Defesa do Setor Produtivo, liderada pelo Fichinha. Qual a postura que a ACI vai ter em relação ao parlamentar também e aos outros parlamentares que se manifestaram favoráveis ao projeto? Obviamente, nós não estamos de acordo com o voto do deputado João Fischer na Assembleia. A ACI, coerente, defende sempre que os impostos que nós estamos pagando já estão acima do seu limite suportável. Na verdade, essa carga tributária, ela já vem há tempos tornando as nossas empresas ineficientes quando temos que competir com empresas de outros estados ou de outros países. Então, o voto do deputado Fischer, não sei das razões dele, mas é um voto com o qual nós não concordamos. Uma última pergunta de minha parte. Hoje o governador Sartori disse que é favorável à CPMF. A CPMF, como imposto, é uma tragédia, porque pune os mais pobres, incide diferentemente sobre cada um, né? Mas é um imposto, eu costumo dizer que a CPMF é um imposto do preguiçoso,
Porque quando não se tem nenhuma outra ideia, então se pensa na CPMF pela facilidade de aplicação, pela facilidade de controle, sem tomar em consideração o quanto ela está punindo a sociedade. Ok, agora, quando a presidente Dilma assinou com a possibilidade de repartir a CPMF com os governadores, a gente imaginou que os governadores partiriam em apoio, porque a situação dos estados é calamitosa também, a situação dos municípios também é calamitosa. E não será só o governador Sartori que estará de acordo ou estará apoiando a CPMF. Nós continuamos não apoiando, nós estamos propugnando por um regime tributário que seja discutido e que seja sustentável, com desregulamentação. Nós precisamos permitir que as empresas possam trabalhar num ambiente econômico sadio, com a carga tributária ajustada e verdadeira. Seu Júlio, eu quero agradecer demais sua presença aqui conosco. Chegamos ao final do Legítima Defesa de hoje. Semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá!